Fala pessoal, com esse vídeo nós estamos iniciando a quarta temporada da série Exortação. O Deus que exorta e corrige porque ama. Fique conosco e vamos para o primeiro tema desta temporada. Deus é único e verdadeiro. Isso é indiscutível. E o fato de existir falsos deuses, ídolos, não significa que ele tenha adversários, que ele tenha rivais, pois ele é soberano, criador e está acima de tudo e de todos. Isaías 45, no versículo de número 5, está escrito: Eu sou o Senhor sem rival, não existe outro Deus além de mim. Deus é único, verdadeiro, soberano. E nenhum Deus falso, nenhum ídolo, nenhum demônio, criatura ou coisa irá tirá-lo da sua soberania. E esse Deus único e verdadeiro quer um povo só para si. Mas o problema é que eu e você somos os inclinados a não reconhecê-lo, adorá-lo e servi-lo com totalidade, fidelidade e exclusividade. E por isso ele nos alerta, nos exorta para que nós não venhamos a nos distrair, a nos dispersar e nos voltar para os falsos deuses, para os ídolos, para as coisas desse mundo, para tudo aquilo que é passageiro e assim esquecermos dele que é único e verdadeiro. E ele também nos exorta para que nós não venhamos a dividir a nossa atenção, a nossa adoração, pois o pleno louvor, a adoração, honra e glória somente podem ser dados a ele. Ele deve sempre ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Deus exige exclusividade no louvor, na adoração. O primeiro mandamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4 em diante. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E é o que nós encontramos lá em Marcos capítulo de número 12. Jesus, mais uma vez, ratificando e declarando que esse é o primeiro mandamento e deve ser respeitado. Quando alguém o indagou qual era o primeiro, o maior de todos os mandamentos, ele respondeu citando esse texto: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, entendimento, força e alma. Deuteronômio também, capítulo 18, verso 13, vai dizer: Serás inteiramente do Senhor teu Deus. E meu irmão, minha irmã, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos o próprio Cristo dizer, lá em Mateus capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Deus exige que o nosso coração por inteiro seja entregue, ofertado a Ele. Mas e por que Deus exige essa exclusividade? É porque Deus é um Deus autoritário, egoísta ou carente? De forma alguma. É exatamente porque Ele é um Deus de amor. Ele quer ser o nosso único Deus e Ele quer que nós sejamos o seu povo, que sejamos exclusivamente dele. E olha só, quando nós vamos para o Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do verso 14, nós encontramos o apóstolo Paulo escrever exatamente sobre esta necessidade de nós darmos exclusividade a Deus e não vivermos uma duplicidade de vida, tentando servir a Deus e aos ídolos, tentando servir à luz e às trevas ao mesmo tempo, porque ele começa dizendo: Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre luz e as trevas? Aqui está falando sobre uma decisão que nós precisamos tomar, porque duas coisas ao mesmo tempo nós não podemos assumir. E aí olha só o que diz, lá mais abaixo diz: Eu habitarei e andarei entre eles e sereis o seu Deus e eles serão o meu povo. Primeiro o apóstolo Paulo fala que não tem como a gente viver uma vida dupla, tentando servir às trevas e à luz, a Deus e ao diabo, aos ídolos e a Cristo. Não dá. E depois ele diz, por que Deus exige uma exclusividade? Deus quer que nós sejamos o seu povo, porque Ele assim será o nosso único Deus. A relação de Deus com o seu povo, de Jesus para com a igreja, sempre foi comparada com um casamento, com um matrimônio. E a questão da idolatria sempre foi comparada também com um adultério. Assim como num casamento, num matrimônio, é necessário haver fidelidade de um para com o outro,
nesta relação para com Deus é preciso haver fidelidade. O Senhor é sempre fiel a nós, como está escrito lá na carta a Timóteo que o apóstolo Paulo escreveu. Ele continua fiel mesmo que nós sejamos infiéis. Mas nós, uma vez tendo uma aliança com Ele, precisamos honrar essa aliança, sendo fiéis a Ele também, sendo nós exclusivos dEle. Porque Deus tem esse ciúme por nós, não o ciúme doentio do ser humano, mas um santo zelo. É exatamente o que encontramos lá em Êxodo capítulo de número 20, quando ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Aí mais abaixo, olha só, quando ele diz para que nós não sigamos os falsos ídolos, não o adoremos, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso. Esse zeloso em outras traduções vai estar, eu sou um Deus ciumento. Quando nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo de número 32, no verso 16, está escrito assim, provocaram-lhe o ciúme com deuses estranhos, falando da idolatria do povo. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos a mesma ideia sendo apresentada, a mesma verdade sendo apresentada. Carta de São Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 4 em diante, começa a dizer que nós não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo ao mesmo tempo. Aí no versículo 5 está escrito, ou imaginais que em vão diz a Escritura, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Ou seja, é preciso que nós honremos a aliança com Deus. É preciso que nós sejamos fiéis e exclusivamente do Senhor. Que sejamos o povo particular, especial, exclusivo de Deus. Esse é o desejo dele e precisa ser o nosso. Êxodo capítulo 19, versículo de número 5, está escrito assim, agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha. E lá em Tito, no capítulo 2, no versículo de número 14, está escrito assim, se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, seu povo especial, seu povo exclusivo, zeloso na prática do bem. Assim como ele se entregou por nós, nós devemos ser esse povo especial para com ele. E lá, em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, está escrito, vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou a sua luz maravilhosa. Que nós possamos ser inteiramente do nosso Deus. Deus abençoe. Até o próximo tema.